O que eu gostaria de comentar hoje é que se trata de um dia bastante especial. Nós estamos na semana dos defeitos imunológicos, das imunodeficiências primárias. Esse termo é um termo que foi modificado pela União Internacional das associações de imunologia, das sociedades de imunologia, melhor dizendo, na qual esse termo se tornou um termo mais abrangente. Então, as imunodeficiências primárias eram defeitos imunológicos e que trariam problemas, infecções de repetição a esses pacientes. Isso era uma verdade até o momento em que os sinais de alerta mostrados eram principalmente centrados nos processos de infecções de repetição. Nesse último ano, eu diria o ano passado, houve uma reavaliação dos defeitos imunológicos e nós passamos oficialmente a chamá-los de erros inatos da imunidade. Então, os erros inatos da imunidade agregam muitos tipos de defeitos imunológicos. Anteriormente se chamava principalmente aquela falta de uma proteína, alguns defeitos por falta de algum componente que atua na resposta imune. Agora nós sabemos que existe um grande número de doenças que desregulam a imunidade. Então, não somente o defeito ou a falta de ação de algumas proteínas, diremos assim, como muitas vezes o excesso de atividade dessas proteínas. E o nosso organismo tem que lidar com essa desregulação imunológica. Portanto, os erros inatos da imunidade associam agora não somente as infecções de repetição, já associavam quadros de alergia bastante grave, então nós temos uma atividade até exacerbada do nosso organismo. Nós temos defeitos de regulação, ainda outros defeitos que ainda compõem uma parte muito pequena do grupo de erros inatos da imunidade, mas certamente nós deixamos de fazer diagnóstico em muitos pacientes, que são as doenças autoinflamatórias. Então, as doenças autoinflamatórias, elas se manifestam principalmente com quadros de febre de repetição e passam por busca de agentes infecciosos por grande tempo, grande período, e esse paciente apresenta, na verdade, uma inflamação exacerbada. Então, todos esses dados que eu estou comentando mostram que os erros inatos da imunidade agregam um grande número de defeitos imunológicos. E esses, no último ano, foi descrito pelo menos 430 defeitos gênicos, mais de 400 doenças, mais de 400 manifestações clínicas, e levam a uma diversidade bastante grande em termos de manifestações clínicas. Outro momento especial agora é a nossa comemoração de 10 anos de registro das imunodeficiências primárias, que agora são registradas como erros inatos da imunidade. Então, há 10 anos, o Grupo Latino-Americano de Imunodeficiências desenvolveu uma ferramenta para que os pacientes fossem registrados, claro, sem identificação, mas que as doenças fossem registradas, e isso permite que a gente possa discutir tratamentos, resultados obtidos, o quanto nós podemos colaborar no sentido
de entender um pouco mais da evolução da doença e a melhor forma de tratamento, portanto, é algo bastante importante. Muitas vezes coloca-se como um registro apenas uma compilação de dados. Isso não é verdade, porque dessa forma é que nós conseguimos entender como é que as doenças se comportam. Nós temos um exemplo que estamos vivenciando nesse momento, que é a infecção pelo coronavírus, a Covid-19, na qual uma colaboração mundial permite que a gente possa procurar soluções, procurar tratamentos mais eficazes e para... Então, voltando a discutir o tema sobre o registro, eu mostro aqui a importância e queria trazer alguns dados para vocês. Nós já temos mais de 8.000 pacientes registrados nesse registro latino-americano, aproximadamente 2.000 pacientes brasileiros. Nós sabemos que ainda esse número é subestimado, temos um caminho bastante árduo no sentido de reconhecer um grande número de pacientes com defeitos imunológicos. Recentemente publicou-se que alguns defeitos ou a totalidade desses defeitos que eu comentei, mais de 400, perfazem uma frequência de 1 para 1.200 até 1 para 2.000 indivíduos, portanto, ainda temos muitos pacientes não identificados e é extremamente importante que nós possamos identificá-los de forma correta e fazer o tratamento adequado. Então, são 2 pontos que eu comentei até o momento. Um primeiro ponto é a comemoração da semana de imunodeficiências primárias ou erros inatos da imunidade, o registro, e eu não poderia deixar de comentar sobre a situação em relação à Covid-19. Enfim, o paciente com imunodeficiência sofre das mesmas preocupações que um indivíduo, vamos dizer, idoso ou de grupos de risco tem sofrido em relação à Covid-19. É extremamente importante que todos saibam que, dependendo do tipo de defeito imunológico, esse risco pode ser maior ou menor no sentido da evolução em relação à doença. No entanto, todos nós ainda conhecemos muito pouco, por que alguns indivíduos apresentam essa doença com uma maior gravidade ou menor gravidade, porque está acometendo também pacientes ou indivíduos que não têm alguma morbidade conhecida anteriormente. Portanto, a minha mensagem aqui é que, dentro do nosso conhecimento, todos os pacientes devem seguir as orientações que são dadas a todos os indivíduos. Então, aquela famosa frase "fique em casa", e isso é um cuidado especial no sentido da higiene, um cuidado especial que nós devemos ter com relação ao tratamento desses pacientes. Eu vou interromper um pouquinho, até por conta de uma dinâmica da nossa conversa. Existem algumas perguntas já que estão chegando. Uma delas é a pergunta se quem é um paciente diagnosticado com imunodeficiência primária no início tem maior chance de boa resposta no tratamento de imunoglobulina. Então, eu vou abordar 2 aspectos para essa pergunta vinda por Débora Junqueira. Existe
um aspecto. Esse diagnóstico tem que ser um diagnóstico preciso. E o paciente que recebe imunoglobulina, ele recebe porque não produz a imunoglobulina. Então, ele precisa da reposição da imunoglobulina. Na falta dessa imunoglobulina, o seu organismo passa a ter uma suscetibilidade a infecções que provavelmente levaram até ao diagnóstico dessa deficiência. Então, a pergunta se haverá uma boa resposta ao tratamento, se essa imunoglobulina tiver uma indicação precisa, sem dúvida, ela está repondo exatamente o que o paciente não é capaz de produzir. Isso evita complicações, evita sequelas, evita infecções que o paciente já apresentava. Eu sei que é um momento assim difícil, eu recebi consultas, inclusive, se indivíduos normais poderiam tomar imunoglobulina para prevenir a infecção pelo coronavírus, mas isso não tem sentido. A imunoglobulina que nós distribuímos, nós chamamos de policlonal, ela tem anticorpos dos mais variados que o indivíduo precisa, então a vacinas que a gente foi estimulado, a infecções, e ela vem de um número de doadores bastante grande, com uma seleção bastante grande, um critério de qualidade bastante preciso, de modo que ela vai oferecer muitos tipos de anticorpos, mas o coronavírus não fazia parte da nossa vida. Então, nesse momento, a imunoglobulina que nós estamos recebendo, que os pacientes recebem, é uma imunoglobulina policlonal, e ela substitui ou vem repor exatamente a imunoglobulina que esse paciente não tem capacidade de produzir. Então, isso é extremamente importante que fique claro. Isso é um aspecto a ser. Uma outra pergunta é se os imunodeprimidos serão capazes de desenvolver anticorpo para a COVID, para a doença. Essa é uma pergunta bastante ampla. Primeiro, o nosso conceito de imunodeprimidos, ele é um conceito que passa pelo tipo de doença que o indivíduo apresenta. Então, chamar de imunodeprimido é extremamente difícil de estabelecer. É claro que nesse momento nós já temos notícias de pacientes com imunodeficiências, com defeitos imunológicos e que adquiriram a Covid-19. E os cursos foram os mais variados, assim como a gente tem visto na população também em geral. A importância ou não de produzir IgG depende também do tipo de defeito e do tipo de imunossupressão que esse indivíduo sofreu, que tipo de que tipo de tratamento esse indivíduo recebeu e qual a amplitude dessa imunossupressão. Então, é uma pergunta que é interessante e que deve ser avaliada caso a caso, e eu aconselho a que todos os pacientes, assim como os nossos pacientes, todos os pacientes que apresentam um defeito imunológico, conversem com o médico em relação a medicamento, há algumas orientações dependendo do tipo de medicamento, mas de um modo geral, isso falando de uma forma muito ampla, é importante que o indivíduo esteja bem controlado de sua doença, e isso faz com que a gente mantenha algumas medicações independente da situação epidemiológica que a gente está vivendo agora. Eu vou pedir aqui
permissão aqui para olhar mais algumas perguntas, e acho que essa pergunta é uma pergunta da Cristina Fernandes, é uma pergunta bastante interessante, que é sobre a deficiência de GA. O filho tem deficiência de GA, e a pergunta é óbvio, é se ele é um paciente de risco. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta interessante de responder, porque metade dos pacientes que têm deficiência de GA, como o seu filho, não sabe que tem. Então, está na população e muitas vezes não é identificado ou até assintomático. Outros pacientes com deficiência de GA apresentam, principalmente quando pequeno, vários quadros infecciosos que são acompanhados e com a idade melhoram. E outros apresentam um quadro de deficiência de GA associado a outros defeitos. Então, mas de um modo geral, houve uma classificação, uma tentativa de classificar com o conhecimento que nós dispomos, os riscos em relação aos defeitos imunológicos, e certamente a deficiência de GA está incluída entre o risco leve ou o risco próximo da população mesmo, pelos motivos que eu já apresentei. Muitos deficientes de GA possuem essa imunodeficiência e não sabem que ela está presente. Então, isso é um dado importante. Há outras perguntas aqui, eu vou responder a pergunta da Cláudia Simone, que comenta que a filha está com 1 ano e 3 meses, sem gama em acompanhamento, e ela tem um nível bem próximo ao mínimo. Para nós imunologistas, essa pergunta é muito interessante, porque mais importante do que o nível da imunoglobulina que essa paciente tem ou que essa criança tenha, é como ela funciona. Então, é possível que esse nível, que a gente chama de IgG, esteja próximo do limite inferior, mas ela tem capacidade de resposta. E pode ser que essa criança vá adquirir esses níveis mais lentamente do que o esperado, mas isso não significa que ela não adquirirá no futuro. Então, é importante essa avaliação, o quanto essa IgG baixa ou no limite inferior, ela traduz um defeito funcional mesmo, como ela funciona direitinho. Eu costumo dar alguns exemplos muito simplistas, muito tranquilos. É como se a gente tivesse todos os dedos da mão, mas que um deles talvez não estivesse funcionando direito. Então, numa dosagem eu posso ver que eu tenho, ou então numa avaliação aqui eu vejo que eu tenho os dedos na mão, mas não tenho ainda a noção se eles são capazes de ter a atividade normal. Então eu acho que isso é uma forma bastante simples de apresentar, mas é bastante interessante no sentido de entender por que a gente busca sempre a atividade funcional. Então, esse é um aspecto interessante. Enfim, existem várias questões aqui de algumas doenças específicas, e aí fica muito difícil da gente relatar a orientação, como eu falei, de todas essas doenças. Eu me detive, inclusive, em relação à deficiência de GA, porque é uma deficiência extremamente frequente e muito comum. Mas há o questionamento aqui, por exemplo, sobre a displasia ectodérmica, algumas outras doenças que podem cursar com defeitos imunológicos ou não, e que necessitam de maior esclarecimento do ponto de vista de imunidade. Existe uma pergunta aqui que eu acho que é um comentário bastante interessante, que o nome aqui é Time Cris. Como se faz para ter esse registro de imunodeficiente?
Esse registro, nesse momento, ainda é um registro médico, então é feito pelos serviços e pelos médicos que fazem atendimento a pacientes com imunodeficiência. E aí eu sugiro que se busque o próprio site do LASIT, que é o Grupo Latino-Americano de Imunodeficiências, que tem um serviço, uma área de registro desses pacientes, que é o lasit.org, mas é muito simples. A gente tem acesso fácil pelo Google, então é só acessar e esse colega pode se cadastrar e passar a registrar seus pacientes, mesmo que seja não um serviço público, ou seja de um consultório. É extremamente importante porque é nesse momento que a gente pode trocar ideias sobre a evolução. Eu vou a buscar, tem mais uma série de perguntas e algumas delas eu já acabei respondendo em conjunto. Sim, tem muita gente aqui colaborando. Há alguns questionamentos em relação a evolução, inclusive da Covid-19, em relação a pacientes com imunodeficiência, enfim. Todos nós estamos aprendendo cada dia mais sobre como conduzir esses pacientes e, como eu disse, uma população, um percentual dessa população bem alto, até de 40% em alguns hospitais, são pacientes com idade não considerada de risco. Portanto, há alguns questionamentos sobre esse aspecto. É importante que todos estejam cientes que os cuidados devem ser mantidos para todos. Então, no sentido de higiene das mãos, o uso do álcool, enfim, mesmo sem a presença de comorbidade, isso nós temos visto pacientes afetados pela doença. Existe uma rotina, inclusive, de atendimento, porque muitos desses indivíduos evoluem muito bem ou evoluem sem uma deficiência respiratória muito abrupta ou muito intensa. Então, passam pela doença de uma forma diferente. E aqui há o questionamento de uma das pessoas no sentido, será que foi uma demora? Enfim, muitas vezes a evolução do próprio paciente é diferente, é muito mais rápida e evolui para a insuficiência respiratória de uma forma muito mais rápida. Então, nós temos que ter um pouco de cautela na avaliação, porque eu pessoalmente sempre trabalhei em serviço público e sei da dedicação dos nossos colegas e da dedicação especial que os infectologistas têm tido, apesar de todos os riscos de que cada dia adquirir a infecção, e muitos deles estão adquirindo. Então, eu acho que é importante que a gente tenha confiança e que se conduza como orientado pelas autoridades e pelos especialistas que estão se dedicando ao atendimento desses pacientes. Então, eu acho que essa foi uma minha iniciação em um live para discutir algumas questões e para comemorar essa semana das imunodeficiências, que tem muito mais o sentido de alertar e não como uma festa, mas sim um sentido de chamar atenção para esse diagnóstico, para a busca desse diagnóstico
Então eu gostaria muito de agradecer a participação. Existe um número bastante grande de pessoas participando e, e vamos tentar marcar outras oportunidades para que a gente possa discutir mais temas. É óbvio que nós temos ainda muito que aprender, muito que discutir, mas gostaria de alertar para esse diagnóstico. Surgiu agora uma pergunta de Renan Deschamps perguntando qual a diferença da imunodeficiência comum variável e a imunodeficiência primária. A deficiência comum variável é um tipo, ou vamos dizer, vários tipos de imunodeficiências primárias. Na verdade, a imunodeficiência comum variável alberga todos os pacientes que têm o que a gente chama de hipogama-globulinemia, quer dizer, uma baixa de anticorpos está nesse grupo de imunodeficiência comum variável. Então, esse é um diagnóstico dado dentre todos aqueles outros, e a imunodeficiência primária não. A imunodeficiência primária agrega todos aqueles casos de causa genética, que muitas vezes são diagnosticados somente na vida adulta, então não é uma doença exclusiva da faixa etária pediátrica, e como eu disse, mais de 400 doenças, e pode ser que eu até hoje já esteja falando uma verdade, porque o número delas cresce bastante. Então isso é extremamente importante. E aqui uma outra pergunta, é óbvio que a gente se entusiasma, mas assim, uma outra pergunta, existe alguma relação entre imunodeficiência e doença autoinflamatória, como a febre familiar do Mediterrâneo, perguntado pela Simone Araújo? Sim, sem dúvida, a febre familiar do Mediterrâneo está dentro do grupo de doenças autoinflamatórias, que por sua vez é um erro inato da imunidade, está na classificação atual. Existe um número bastante grande, nós começamos a entender as doenças autoinflamatórias com praticamente 5, 6 doenças, e agora a gente já está agregando um número enorme de mutações, um número enorme de variantes gênicas nesse grupo de doenças autoinflamatórias. Então, é considerado uma imunodeficiência, mas a gente vai dizer, o termo correto seria erro inato da imunidade, porque nesse caso há uma inflamação exacerbada. Então, não é a falta de resposta, é o excesso de resposta do nosso organismo. E eu vou concluir com uma pergunta que eu acho que é a pergunta de muitos, é a pergunta de Isabel Monteiro, que eu comentei rapidamente. Se já existe algum estudo sobre evolução da Covid-19 em pacientes com imunodeficiências primárias. Está se fazendo um registro desses casos atendidos. Existem alguns grupos, 15 relatos de poucos pacientes, mas esse registro está sendo global, no sentido de incluir esses pacientes e para entender a evolução de cada um dos tipos. Há relatos de imunodeficiências, defeitos imunológicos mais complexos e que tiveram uma evolução vamos dizer, igual à população normal. E outras situações, dependendo da gravidade do quadro ou as sequelas que o paciente já tenha, essa evolução pode ser um pouco mais complicada. Portanto, a gente vai acabar respondendo a sua pergunta com o tempo. Infelizmente, a gente está adquirindo informações sobre muitas situações clínicas, e essa é uma das situações em que foi estabelecido não só um registro internacional e que deve ser publicado em breve ou apresentado em breve, com a caracterização dos vários grupos de pacientes com defeitos imunológicos, mas ainda há um número bastante pequeno para que a gente possa ter conclusões mais definitivas.
Então, finalizando agora, de verdade, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês e me colocar à disposição caso tenham dúvidas que eu possa esclarecer, mas de um modo geral eu sugiro que, se há dúvidas sobre defeitos imunológicos, que vocês procurem um especialista na área para que ele possa esclarecer exatamente que tipo de defeito o indivíduo apresenta e qual é o tratamento mais adequado a ser realizado. Muito obrigado pela atenção de vocês e uma boa tarde e uma boa semana.